É muito comum se fazer uso de suplemento alimentar, uma complementação de vitaminas para o organismo. Isso se dá quando passamos pelo médico e após fazermos alguns exames, ali é identificado que faltam tais tipos de vitaminas no nosso corpo, no nosso organismo. Então, para que possamos equilibrar o nosso organismo, começamos a utilizar suplementos alimentares, uma complementação. Hoje, a palavra que eu trago para você do Senhor fala exatamente sobre isso. Complementação, suplemento. Aquilo que tem sido uma complementação na sua vida. Mas para que você possa fazer uma complementação, primeiro você precisa identificar aquilo que falta. Através dos exames médicos, físicos, conseguimos identificar as vitaminas que faltam no nosso corpo e no nosso organismo. Agora a pergunta é esta: quais são as vitaminas? O que está faltando verdadeiramente? Não somente no seu corpo, mas na sua alma, no seu coração, no seu espírito. Hoje eu quero falar com vocês sobre os frutos, tanto os frutos da carne como os frutos do espírito. E que através dessa mensagem você possa identificar quais frutos desses fazem parte da sua vida ou quais frutos desses estão faltando em você. E a partir daí que você possa buscar no Espírito Santo uma complementação para que não falte mais frutos em você. Lembrando que esses frutos são gerados pelo Espírito Santo. Amém? Então no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, está escrito assim: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, a vontade da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito. A carne ela está sempre em guerra contra o seu espírito. E a vontade da carne é muito diferente da vontade do espírito. A vontade da carne, ela produz obras da carne. E através das obras da carne você vai ver o quão essas obras podem destruir a sua vida. Então o espírito ele também luta contra a carne para resistir a essas tentações, às provações, ao orgulho, à cobiça, à vaidade, à ambição, à ganância. Estes se opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. A intenção é qual? A intenção da carne é que você não faça a vontade do Espírito. E a intenção do Espírito é que você não cumpra a vontade da carne. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Isso se dá porque muitos pensavam que apenas por serem cumpridores da lei, poderiam requerer de Deus a salvação. Porém, não levavam em consideração que todos pecaram e necessitavam de misericórdia. Então, somente pela lei, ninguém pode se salvar. A salvação é um ato de graça de Deus sobre nossa vida, mediante a fé em Jesus Cristo. E esta ação, ela exige algumas condições, como o reconhecimento dos seus erros, confissão de seus pecados, abandono dos seus pecados, mudança de conduta e comportamento. Porque as obras da carne, quais são? Elas são manifestas, e elas são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias. E continua: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro. Olha, você percebe que as obras da carne,
elas são destrutivas. O adultério, ele destrói o casamento, destrói a família. A fornicação, ela destrói a dignidade, ela deforma o caráter do homem. A impureza, ela rouba a inocência. A lascívia, ela contamina o próprio corpo, traz um peso enorme sobre a carne, sobre a consciência. A idolatria também é um pecado e também é uma obra da carne. Todo idólatra está praticando a obra da carne. A feitiçaria, magias, ritos, simpatias, tudo isso envolvido com feitiçaria também é uma obra da carne. As inimizades, brigas, contendas, aquele que desperta brigas entre pessoas também se encontra aqui nas obras da carne. O ciúmes é uma obra da carne. O ciúmes é uma obra da carne. Porque o ciúmes, ele se dá na possessão, no egoísmo. São sentimentos que movem, que alimentam o ciúme. As iras, o ódio nasce da ira. As pelejas, dissensões, heresias, brigas constantes, as dissensões, as rivalidades, as heresias, aquilo que não está escrito na palavra do Senhor, tudo isso é obra da carne. A inveja, o homicídio, bebedices, aqueles que vivem apenas para a bebida, a glutonaria, aqueles que vivem apenas para a comida, e as coisas semelhantes a estas, acerca das quais antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus, não entrarão nos céus, aqueles que vivem pelas obras da carne. A reflexão é esta: destas obras aqui que descrevemos, alguma delas estão presentes na sua vida? Essa é uma pergunta onde a resposta você precisa encontrar dentro de si mesmo e refletir. Estas obras da carne, elas estão presentes na sua vida? Porque se estão, você não poderá entrar no reino de Deus se você não se arrepender enquanto é tempo. Agora vamos para os frutos do Espírito. Mas os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Agora a pergunta é esta: alguma dessas obras, algum desses frutos do Espírito estão faltando na sua vida? Porque se estiver faltando em sua vida, você precisa buscar essa complementação, esse suplemento alimentar para o seu coração, para a sua alma, para o seu espírito. Você precisa buscar esse suplemento alimentar. Por quê? Ou você está se alimentando das obras da carne, as obras da carne têm complementado a sua vida, ou você se alimenta das obras do Espírito. Não dá para misturar tudo junto numa panela e fazer uma grande sopa. Não funciona assim. O Espírito Santo não vai dividir o seu coração com as obras da carne. Antes, para que ele faça morada, você precisa fazer uma limpeza e se livrar das contendas, do ódio, da ira. E muitas vezes você consegue resolver isso através do perdão, através da mudança de comportamento, de postura, de conduta, sendo firme no seu caráter. Agora, das obras do Espírito, está faltando amor na sua vida? Está faltando gozo, prazer na sua vida? Está faltando paz na sua vida? Quando se perde a paz,
se perde um fruto do Espírito. E o Espírito Santo não vai colocar frutos na sua vida para que você perca. Entenda isso, que Deus ele não desperdiça a sua unção, as suas bênçãos. A longanimidade, calmaria, tranquilidade, está faltando na sua vida? A benignidade, ser uma pessoa boa, caridosa, piedosa. A bondade, praticar o bem. A fé. Está faltando fé na sua vida? Está faltando amor? Está faltando paz? Está faltando mansidão? Está faltando temperança na sua vida? Porque se estão faltando estas coisas, está faltando os frutos do Espírito. E se está faltando os frutos do Espírito na sua vida, é muito provável que você esteja cheio das obras da carne, dos frutos da carne. E não há espaço dentro de você para os frutos do Espírito. Então você se sente saciado nas obras da carne. Por isso você perdeu muitas vezes a vontade de orar, de louvar, de adorar, de ir na igreja, de buscar a Deus, de fazer o bem ao próximo. Porque você está se alimentando da forma errada. Se você continuar se alimentando da forma errada, por mais prazeroso que seja este alimento, por mais saboroso que seja, um dia você vai prestar contas desta alimentação errada. O corpo sente quando você se alimenta errado, não sente? Quando você se entope de gordura, de refrigerante, de coisas ruins. Quando você consome sal demais, açúcar demais, o seu corpo, a princípio, às vezes não dá nenhum sinal, mas lá na frente, com o passar dos tempos, com esse ato contínuo de se alimentar errado, o seu corpo vai cobrar, não vai? Exatamente assim. A alma e o coração. Enquanto você enche o seu coração das obras da carne, um dia sua alma vai cobrar. Vai cobrar todo este alimento que você ingeriu ao longo da sua vida. Aí o coração começa a transbordar, a pôr para fora aquilo que você está cheio. Aí começa a sair de você o quê? Ciúmes, briga, contenda, inveja, dissensão, rivalidade, inimizade. Por quê? Porque você se alimentou errado a vida toda. Mas ainda há tempo de corrigir isso. Como diz, pode-se fazer uma dieta, um jejum, se libertar e liberar tudo isso de ruim que está dentro de você, através do seu reconhecimento, através do seu arrependimento. É feita uma limpeza espiritual na sua vida, onde você, perdoado pelo Senhor, tem tudo isso liberado da sua vida. Você se vê liberto de tudo isso. E é claro que há algumas condições, como o perdão é uma condição, para que você não carregue mais essas obras da carne dentro de você, mas sim para que você possa viver pelos frutos do Espírito e agora sim se alimentar da forma correta. E a partir daí você começa a viver uma vida saudável, uma vida sadia. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Irmãos, precisamos crucificar as nossas paixões mundanas na cruz de Cristo. A cobiça, o orgulho, a vaidade, a ambição. Só assim poderemos seguir em frente, de cabeça erguida, conscientes de que estamos caminhando para uma novidade de vida. Que Deus te abençoe, que a graça de Cristo seja sobre você.